Olá, meus queridos! Muito bom estar com vocês para mais uma aula de História. Hoje nós vamos dar sequência ao conteúdo de ditaduras da América Latina, mais especificamente a ditadura militar no Brasil. Vamos lá? No dia 31 de março de 1964, deu-se o golpe civil-militar no território brasileiro. E a partir desse momento, os militares assumem o poder, dando início à ditadura militar brasileira. O primeiro presidente a assumir vai ser Castelo Branco, que vai ficar de 1964 a 1967. Entre as suas principais medidas, nós podemos destacar a primeira: ele vai revogar a lei de remessas de lucro para o exterior, vai romper as relações com Cuba, mantendo assim um posicionamento favorável ao capitalismo e dessa forma aos Estados Unidos, vai fazer um programa de combate à inflação e adotar a redução dos salários e, devido a essa aliança com os Estados Unidos, vai favorecer a entrada de capital estrangeiro no país, abandonando aquela política nacionalista de Vargas e dos últimos presidentes civis que estiveram no comando do Brasil. Apesar de uma parte da população apoiar esse golpe militar, por isso que ele foi chamado de civil-militar, alguns grupos não aceitavam. E por isso foram criados os atos institucionais. Antes de eu apresentar quais foram esses principais atos institucionais, eu vou explicar para vocês o que foi um ato institucional. Ato institucional é um conjunto de normas superiores baixadas pelo governo que se sobreponham à própria Constituição Federal. Com os atos institucionais, os três poderes, que tinham como objetivo um fiscalizar o outro, e cada um tem um papel dentro do governo, passam a não funcionar da mesma forma. Pois através desses atos, o executivo pode criar leis, tornando-se uma das principais características de uma ditadura, o poder centralizado na mão de uma pessoa ou de um grupo. No governo de Castelo Branco serão criados 4 atos institucionais. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre eles? Ato institucional número 1. Ele estabelecia que as eleições deveriam ser indiretas para o próximo presidente da República. Ou seja, não haveria mais democracia, liberdade de escolha para a população. Ato institucional número 2. Estabelecia o bipartidarismo. A partir desse momento teria a ARENA, que era a Aliança Renovadora Nacional, que era da situação, que representava os militares, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, que seria a oposição. Mas essa oposição era consentida e controlada. O ato institucional número 3 estabelecia que os governadores dos estados seriam indicados pelo presidente da República para aprovação das assembleias legislativas. Esses indicariam os prefeitos das capitais e das cidades de segurança nacional. O ato institucional número 4 criava a Constituição de 1967, que garantia o controle do legislativo e judiciário pelo executivo e estabelecia o decurso de prazo. A partir desses atos institucionais, a gente já consegue perceber que a democracia deixa de existir, pois quando um grupo determina quais são as ações que serão determinadas no país e passa a ser controlado tudo pelo executivo, deixa de ser uma democracia. O próximo presidente militar, que vai assumir de 1967 a 1969, vai ser Costa e Silva. No seu governo, a população começa a reagir contra as atitudes tomadas pelo governo. Em 65, vai ser encenada a peça Liberdade, Liberdade, que fazia duras críticas ao governo militar. Além disso, começam a surgir os festivais de música, nos quais destacavam cantores que compunham músicas de protesto. Além de uma parte da população estar contra, dentro da própria igreja passa a haver uma divisão. Não esquecendo que a igreja foi uma que apoiou o processo de intervenção militar no Brasil, mas depois ela fica dividida. Os grupos mais tradicionais continuam apoiando o governo, mas os mais progressistas passaram a criticar a doutrina de segurança nacional,
que estava baseado nos atos institucionais. Esse período também foi marcado pelas greves operárias. Os trabalhadores exigiam o fim do arrojo salarial e queriam liberdade para organizar seus sindicatos, que estavam sendo controlados pelo governo. E para fechar essa onda de manifestações, nós não podemos esquecer dos professores e estudantes, que passaram a promover passeatas contra o governo militar. E, é claro, exigindo liberdade política. Diante de todas essas manifestações, o presidente Costa e Silva cria o Ato Institucional número 5, considerado um dos piores. O Ato Institucional número 5 dava ao presidente o poder de legislar, colocava o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas e as câmaras municipais em recesso, suspendia direitos políticos e as garantias individuais, suspendia as imunidades das magistraturas e decretava estado de sítio por tempo indeterminado. O ato institucional foi a resposta dos militares aos movimentos de oposição, armados ou não. A partir desse ato, mais do que nunca a ditadura foi estabelecida. Com o fechamento, com o afastamento das assembleias, o executivo pode fazer o que bem entende. A suspensão das garantias políticas e individuais negava aos brasileiros o direito de defesa, ou seja, o fim do habeas corpus. E ao declarar estado de sítio, o Estado tinha controle total sobre a população. E é nesse contexto que sobe ao poder o Emílio Garrastazu Médici, que vai ficar de 1969 a 1974. Entre todos os presidentes da ditadura militar, ele é considerado um dos mais rigorosos. E por isso o momento que ele esteve no poder foi considerado como os anos de chumbo. Sabe por que anos de chumbo? Porque foi caracterizado por um período onde a população era perseguida, não tinha direito a fazer manifestações, ocorriam as torturas nos quartéis, os chamados porões da ditadura, ou seja, um período de uma dura repressão a todos aqueles que não apoiassem a ditadura. Não é à toa que nesse período destacou-se o ufanismo nacionalista, com propagandas do tipo Brasil, ame ou deixe, que significava ou você aceita o que está acontecendo ou você sai, vai embora. Ao mesmo tempo que existiam slogans do estilo ninguém segura esse país, pra frente Brasil, Brasil conte comigo, mas esses slogans estão relacionados ao período chamado de milagre econômico, que aconteceu no governo Médici. O milagre econômico foi um crescimento econômico ocorrido no Brasil entre os anos de 1968 a 1973. Esse período foi caracterizado pela aceleração do crescimento do PIB, que é o Produto Interno Bruto, pela industrialização e baixa inflação. No entanto, por trás de toda essa prosperidade, houve um aumento da concentração de renda, corrupção e exploração da mão de obra. E foi no governo do presidente Médici que o milagre econômico chegou ao seu ápice. E como nós vimos que o governo Médici foi caracterizado como os anos de chumbo, foi nesse período que surgiu a DOI-CODE, que é o Destacamento de Operações de Informação e Centro de Operações de Defesa Interna. Os responsáveis para perseguir todos aqueles que eram contra a ditadura militar ou que se posicionassem a favor do comunismo. É nesse momento que a gente vê uma aliança mais forte ainda do Brasil com os Estados Unidos. E todos aqueles que tentassem se manifestar ou que não seguissem as regras poderiam sofrer vários tipos de torturas, como as que eu vou apresentar agora para vocês. Essas torturas foram chamadas de arquitetura da dor. Os torturadores abusavam de choques, porradas e drogas para conseguir informações, principalmente daqueles que eram contra o governo ou, como eu disse, daqueles que eram comunistas. Existia a cadeira elétrica. Os presos sentavam nus nessa cadeira, revestida de zinco e ligada a terminais elétricos. Quando o aparelho era ligado na eletricidade, o zinco transmitia choques a todo o corpo. O pau de arara foi uma das mais antigas formas de tortura usadas no Brasil, pois ela já existia no período da escravidão.
Com uma barra de ferro atravessada entre os punhos e os joelhos, o preso ficava nu, amarrado e pendurado a cerca de 20 centímetros do chão. Essa posição causa dores terríveis pelo corpo, ao mesmo tempo que o preso sofria choques, pancadas e queimaduras com cigarros. Os choques elétricos também eram usados. Eles usavam umas máquinas que eram chamadas de pimentinha ou maricota, que geravam choques que aumentavam quanto a manivela era girada rapidamente pelo torturador. Essa descarga elétrica causava queimaduras e convulsões. Além disso, também havia os espancamentos, que eram agressões físicas, e o soro da verdade, que era uma droga injetável que provocava na vítima um estado de sonolência e reduzia as barreiras inibitórias. Ou seja, sob o efeito dessa droga, a pessoa poderia falar coisas que normalmente ela não contaria. Ao final do governo Médici, o milagre econômico começa a dar sinais de esgotamento, pois grande parte do lucro da produção de mercadorias produzidas no país não retornava e a classe trabalhadora ficou cada vez mais empobrecida, impossibilitando um novo crescimento ou a continuação desse crescimento econômico. Com isso, a inflação volta a subir e o poder de compra da população diminui. E como consequência disso, a economia brasileira entra no processo de estagnação. E para completar, a gente não pode esquecer que nesse momento o mundo estava vivendo a crise do petróleo e o Brasil foi diretamente atingido por isso. E diante de todos esses problemas sociais e essa crise econômica, sobe ao poder o presidente Ernesto Geisel em 1974 e permanece até 1979. O seu governo vai ficar marcado pelo início do processo de democratização do país. E para que ocorra essa transição da ditadura para a democracia, ele vai criar um plano, um projeto, que vai ser chamado de abertura política lenta, gradual e segura. Ou seja, vai acontecer da forma que eles quiserem, aos poucos e de forma lenta e segura. Para que isso acontecesse, as primeiras medidas tomadas por Geisel foram: ele vai intensificar o movimento da sociedade civil em favor da recuperação dos direitos democráticos, sobre a liderança do AIB e da OAB, que é a Organização de Advogados Brasileiros, vai revogar o AI-5 e vai permitir a greve dos metalúrgicos, que vai acontecer em 1978 e 1979, no ABCD Paulista. Apesar desse processo de abertura política, criado por Geisel, os órgãos de repressão continuavam atuando no Brasil. E no período do seu governo ficou marcado pela morte do jornalista Vladimir Herzog, que foi preso pela DECODE, torturado e assassinado nas suas dependências. No entanto, os militares alegaram que foi suicídio. O último presidente militar vai ser João Batista Figueiredo, que vai ficar no poder de 1979 a 1985. Figueiredo dá continuidade ao projeto de Geisel, da abertura lenta, gradual e segura, mas ainda existiam alguns grupos de militares, conhecidos como linha dura, que desejavam a permanência da ditadura. Em meio a isso, ocorreu o atentado à bomba ao Centro de Convenções no Rio Centro, sedes da ABI e da OAB. No governo de Figueiredo ficou marcado pela abertura do pluripartidarismo e pela criação da Lei da Anistia. A Lei da Anistia dava o direito ao retorno dos brasileiros exilados, exceto aqueles que estavam envolvidos em terrorismo e luta armada. Uma outra característica dessa lei é que ela foi considerada ampla, geral e restrita. Ou seja, ela não só perdoava os brasileiros que haviam se manifestado contra a ditadura militar, mas também os militares que haviam agido de forma direta nas torturas, nas perseguições. No governo de Figueiredo também foram tomadas outras medidas importantes para o processo de redemocratização do Brasil. Entre elas podemos destacar a possibilidade do surgimento da CUT, que é a Central Única de Trabalhadores em São Paulo, e do MST, o Movimento Sem Terra, que surgiu no Rio Grande do Sul. Foi permitidas eleições gerais em 1982, exceto para presidente da República.
As eleições para presidente da República foram indiretas e teve como candidatos Paulo Maluf, do PSD, que era da situação a favor dos militares, e o Tancredo Neves, que era da Aliança Democrática, oposicionista, que tinha como vice José Sarney. Houve uma campanha muito forte no Brasil chamada de Direta Já, que foi um movimento que apoiava a emenda constitucional de Dante de Oliveira, que reestabelecia as eleições para presidente no Brasil. No entanto, essa emenda não foi aprovada pelo Congresso e por isso que essas eleições foram indiretas, sendo modificada apenas a partir de 1988 com a nova Constituição brasileira. O fim do governo Figueiredo foi marcado pela crise do milagre econômico, achatamento do salário mínimo, aumento do custo de vida da população, desemprego, superinflação e uma dívida externa gigantesca. E foi assim que a ditadura militar foi instaurada e marcada no Brasil, por atos institucionais, perseguições, torturas, crescimento econômico, mas como não estava pautado numa base bem estruturada, acabou gerando uma crise seríssima da economia brasileira. E também foi assim que ela deixou de existir, quando os militares decidiram que não queriam continuar. Espero que vocês tenham gostado da aula. Foi muito bom estar com vocês novamente. Um abraço, se cuidem e até a próxima.